Paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os amados. Estamos aqui novamente para mais uma escola bíblica dominical da revista Transformando as Adversidades em Cenário de Milagres e Vitórias, lições de como os heróis superaram os desafios em tempos de escassez, guerras e angústias. Meu nome é Gustavo de Lima Matos, eu sou professor de escola dominical, também sou presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Naveré, Estado do Mato Grosso do Sul, sob a presidência do pastor Ireno dos Santos. E essa revista aqui, nós vamos ter, vai ser lecionada no domingo próximo. Eu estou lançando ela antes do dia exato, pelo fato de que, se caso algum professor de repente está procurando alguma ajuda, né, via internet, e você está me vendo nesse vídeo nesse momento, você pode, talvez dentro dos argumentos que eu vou lançar, você compor os seus argumentos para a próxima revista da Escola Bíblica Dominical, ou se até mesmo quiser usar os argumentos que serão citados aqui, também fique à vontade. Por gentileza, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, acione o sininho para os próximos vídeos que nós iremos lançar. Então vamos à nossa revista, a revista comentada pelo Bispo Abner de Ferreira, né? A revista que vai ser comentada do dia 30 de agosto, é a lição de número 9, a soberania de Deus em meio às crises. É uma revista que trata da passagem do livro de Esther. O texto áureo da nossa revista está em Isaías 26:3, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A verdade aplicada. A confiança em Deus nos faz perseverar nos propósitos de Deus, mesmo na crise. E depois da verdade aplicada, nós temos os objetivos da lição, né, desse domingo, que vai ser ressaltar que a verdadeira paz só é possível em Deus. Segundo objetivo, é ensinar que em meio às crises o Senhor nos socorre. Terceiro objetivo, mostrar os segredos para vencer as crises. Texto de referência para quem não tem a revista e quer acompanhar, né, o estudo que vai ser estendido hoje, está no livro de Esther, no capítulo 3, do versículo 8, versículo 9, versículo 10 e versículo 11. Por gentileza, se você puder, leia, né, essa passagem em casa, para uma análise mais profunda, que existem fatos contidos ali que talvez não serão mencionados e que é importante serem do teu conhecimento. A introdução da nossa lição diz o seguinte: o livro de Esther nos mostra como é importante sermos fiéis ao Senhor. Nesta lição aprenderemos sobre agirmos com coragem e fé na tribulação e como desenvolvermos nossa confiança em Deus. Percebe-se que o pastor ele denota o seguinte: sobre agirmos com coragem e fé na tribulação e como desenvolvemos a nossa confiança. Então, confiança é algo que nós podemos trabalhar, ela desenvolver para mais ou deixarmos ela em estado de inércia, simplesmente ficar como está. O contexto que rodeia hoje, que trata a situação, foi uma perseguição antissemita promovida por um ministro, né, do reinado do rei Assuero, que era Ramã. Ele, nesse período do reinado de Assuero, de 486 a 465 a.C., né, após o rei sírio derrotar o Império Babilônico, está na Bíblia também, em 538 a.C., ele libertou alguns judeus que retornaram, né, para Jerusalém, eles retornaram para suas terras, após essa libertação que o rei sírio garantiu a eles. Porém, alguns judeus permaneceram em Babilônia. Por que eles permaneceram, sendo que alguns já haviam voltado? Devido ao fato de eles terem se estabelecido e pelo período também que ficaram aprisionados ali, né, retidos naquela cidade, naquele território, eles construíram ali certo patrimônio. Estamos falando de valores, e o qual eles não queriam deixar. Então eles permaneceram lá, e foi justamente nesse contexto histórico em que se deu essa perseguição de Amã, né, sobre a vida de Esther e Mardoqueu e os demais judeus, aos quais serão mencionados na lição, né, estudada. Quem era Esther? Esther, o nome dela em hebraico é Hadassah.
né? Lá na Babilônia, ela foi, aqui no reinado de Assuero, ela foi conhecida como Esther, mas o nome semita dela era Stara, que quer dizer estrela, devido ao fato dela possuir uma grande beleza. Quando a Bíblia cita que ela tinha uma grande beleza, esse fato deve ser levado ao pé da letra. Por isso o nome Stara dela, que é estrela em português, né? Retratava a beleza que ela possuía. E no nosso português a Bíblia trata como Esther, né? Na versão da Bíblia que nós temos traduzida. Né? O fato é que, por ela ser tão bonita, ela foi convocada para comparecer perante o rei. Entenda uma coisa, amado. Naquela época, as autoridades maiores eram Deus e o rei. Eu já citei isso em umas 3 lições anteriores. É importante frisar isso, para você compreender quando você estiver lendo a Bíblia, que ela não foi de livre e espontânea vontade. Era aí ou morrer. Compreende? Quando o rei enviou, né, os seus eunucos, deu um mandado ao capitão da guarda para trazer todas as moças, donzelas que houvessem no reino, para passar diante deles, que fossem bonitas, que fossem atraentes, e eles considerassem, lá no pátio, está passando uma moça lá, eles considerassem ela bonita e ela não fosse, provavelmente ela estaria condenada à morte. Então, às vezes a gente lendo parece assim que foram de livre e espontânea vontade. Realmente, muitas que tinham desejo de ser rainha nessa época, já existia essa vontade, né? Afinal de contas, não era todo dia que aparecia um convite desse, né? Realmente foram por livre e espontânea vontade, principalmente aquelas que eram filhos que haviam já se encaminhado para um certo tipo de casamento. Agora, no caso de outras, iam mesmo porque tinha que ir, né? Não tinha essa de falar, não vou, né? Tinha que ir mesmo, tá? Então ela foi uma das candidatas que compareceu diante do rei. Esse era o contexto de Esther, né? Inclusive aqui na abertura da introdução eu vou citar uma passagem de um querido irmão que esteve pregando na igreja um outro dia, o nosso rapaz Tiago, que é uma excelente pessoa, né? E na pregação dele ele tratava o seguinte assunto: estar no lugar errado, mas com a companhia certa. Foi exatamente o que aconteceu com Esther, no lugar errado com a companhia certa. Ela estava no lugar que não era para ela estar, porque o povo já havia sido liberado para voltar à sua terra. Ela, com o familiar dela, ela permaneceu lá, porque Mardoqueu tinha suas posses lá. Porém, ela tinha a presença de Deus com ela. A companhia do Senhor estava com ela. Então ela estava no lugar errado com a companhia certa. E isso foi um fato, tá, que ocorreu na vida dela. E eu tenho aqui comigo uma revista que eu usei para até compor alguns estudos a respeito do texto. Ela é uma revista da Escola Bíblica, está sem capa, né? Porque é muito antiga, uma revista da Escola Dominical de 2005. Eu me converti em 2003, da mesma editora, da editora Betel, Mulheres da Bíblia. Foi uma revista muito importante. Por isso que às vezes eu digo, quem guarda tem, né? E nela continha um assunto a respeito da rainha Esther. Só que nessa edição falava sobre a fidelidade que Mardoqueu ofereceu ao rei. Lembram do caso dos traidores que Mardoqueu descobriu a trama que havia para matar o rei, né, e esclareceu essa situação. Nessa lição de hoje, esse assunto não será tratado, porque o que se trata aqui é a respeito da vida da rainha Esther. Então, por um acaso, se você é um conhecedor profundo da Bíblia, vai chegar ao final da lição, você vai pensar com você, poxa, mas faltou um pedaço. O autor da lição, ele tratou exatamente sobre os judeus que não retornaram para Jerusalém na época em que eles tinham carta branca para ir, mas permaneceram em Suzã, né? Antes era Babilônia, ali agora era Suzã. Era assim que ocorreu. Então vamos lá, primeiro ponto da nossa lição. Satanás sempre quer roubar a nossa paz. A palavra paz é apontada como um estado de calma ou tranquilidade. A paz é um dos grandes propósitos da vida de qualquer ser humano. A paz é a ausência da inquietação e desesperança.
O discípulo de Cristo desfruta de paz de Deus como resultado de sua confiança em seu relacionamento com Jesus Cristo. Porém, Satanás usará pessoas para tentar roubar a nossa paz. Veremos aqui como ele usou Amã para roubar a paz do povo judeu. Observe que o autor ele nos dá aqui, o bispo, ele nos dá uma definição de paz do ponto de vista dele, né? Ele esclarece que é uma ausência de inquietação, de desesperança, uma calma tranquilidade, né? Um momento em que nós passamos. E isso nos leva a entender, compreender que uma parte deste momento, né, se dirige à nossa família. Por quê? Porque ela é o refúgio de paz para onde nós vamos depois do trabalho, para onde nós retornamos após alguma jornada, independente seja ela qual for, né, a gente sempre retorna para um lugar. E esse lugar é no lar. Geralmente é no lar. A maioria das vezes é no lar. É lá que você passa o maior período da sua vida. Às vezes você passa 8 horas trabalhando, mas as outras horas que você tem no decorrer da sua vida, né, você passa no lar. Nesse período de pandemia, observe bem, passar dias dentro de um lar onde não há paz, logo é esse período em que as pessoas estão ficando em casa, se não houver paz, essa ausência de paz pode afastar o coração das pessoas de Deus, devido ao fato do seu lar não ser mais aquele santuário em que ele pode repousar. O texto que o autor declara, ele diz, olha, Satanás usará pessoas para tentar roubar a nossa paz. Realmente, ele pode usar pessoas, ele pode usar qualquer coisa que nós dermos importância. Aquilo que importa para você, provavelmente, tem grande chance de ser usado pelo adversário das nossas almas para retirar a sua paz. Desde que seja uma coisa mínima, um calçado sujo que às vezes entra em casa, ou sei lá, qualquer coisa. Isso é plano dele, retirar a sua paz, principalmente se você estiver, né, trancado dentro de casa, tá? Fato é que o Senhor ele nos deixou uma paz, não da forma que o mundo dá. De que forma? No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27, o próprio Senhor Jesus diz, olha, eu deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, ele tem uma paz proposta para nós, não a paz que o mundo fornece, uma paz falsa, momentânea, né? Aquela que vem e vai embora e depois nós retornamos a tudo como era antes. Não, a paz dele é uma outra paz, uma paz que permanece. Tá? Ponto 1 e 1 da nossa lição. Família, nosso refúgio, nossa paz. Mardoqueu e Esther eram felizes, mesmo Esther não sendo sua filha biológica. Mesmo Esther estando no palácio entre centenas de moças virgens, esperando a decisão do rei para saber quem seria a nova rainha. Mardoqueu estava sempre próximo para saber notícias dela. Importante citar que Mardoqueu cumpriu com louvor a sua missão de tutor, levando Esther a experimentar o amor de Deus em sua vida. Muito bem, vejam só o que o texto declara, mesmo Esther não sendo sua filha biológica. Vamos ver o contexto de Mardoqueu. Mardoqueu, quem era? Ele era um cativo hebreu, né? Dotado de altíssimas virtudes morais, as quais ele usou para poder educar Esther, né? Que ela foi muito bem educada, tanto na lei quanto no sentido de ética, né? A gente pode compreender que dentro da passagem ela seguiu exatamente os passos que Mardoqueu indicou para ela. Isso foi a diferença entre o fracasso e o sucesso, né, dela nessa situação. Fato de Esther, então o fato dela não ser filha biológica dele tornou ainda a responsabilidade muito maior. O fato dela não ser filha dele não minimizou a responsabilidade dele. Pelo contrário, como ele era uma pessoa dotada de altíssimas virtudes, isso só fez com que ele tivesse mais responsabilidade em si mesmo pela pessoa dela, justamente pelo fato de não ser filha dele biológica.
Tem uma outra passagem que chama a atenção. O Mardoqueu estava sempre próximo para saber notícias dela. Esther não chegaria ao palácio se não fosse por seu primo, através de seus conselhos de educação ministrada a ela. Ele deu total atenção à situação e quando ela foi lá para ser separada, né, aguardar a escolha do rei, ele sempre esteve por perto ali buscando alguma informação e também direcionando ela no que deveria fazer. Tá? Então ele esteve sempre próximo, ele não abandonou ela diante de situação nenhuma. 1 e 2 da lição. É no lar que se aprende a viver e construir paz. Notamos na história de Esther que a paz se vive quando existe uma integração mútua de pais com filhos. Já se buscou muito enfoque para ilustrar o cuidado de Mardoqueu por sua prima Esther. Podemos ver que tudo que Mardoqueu fazia estava respaldado pela palavra de Deus, pois era um homem conectado com Deus. A par disso, podemos afirmar que a firmeza e ousadia de Esther eram resultado da confiança em Deus, sem questionar, transmitida por seu primo Mardoqueu. Vejamos bem, interação mútua entre pais e filhos. O que o autor quer dizer com isso aqui? É comunicação dentro do lar. É o filho não ter nenhuma dificuldade de expressar o que pensa, o que sente ao pai ou à mãe, tanto o filho quanto a filha. Não é só nos momentos de alegria ali que está se comemorando, os momentos de felicidade ou de confraternização, mas sim é diante de todo o contexto em que se vive. Ele não tem o menor receio de passar alguma situação, procurar uma resposta, uma solução, porque o que a gente compreende é o que você não ensina para o seu filho ou para a sua filha, o mundo lá fora vai ensinar, com certeza, com outros valores e de outra maneira. Então por isso é importante a comunicação dentro do lar ser efetiva, assertiva e cognitiva, de maneira que eles aprendam a ter convicção do que são, do que pensam, do que acreditam, para chegarem lá fora preparados, não serem convencidos de qualquer forma. Inserida entre seco a esse texto, nós podemos passar a mensagem do filho pródigo. É bem ilustrada do livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Que paz aquele pai tinha quando aquele filho pegou a parte da fazenda dele e se retirou para gastar da maneira mais absurda que havia. Que paz aquele homem teve quando ele senta para a refeição e olha, vê o filho mais velho e não vê o mais novo. Não tem paz, não tem como. Como que ele conseguia deitar a cabeça no travesseiro sem ficar pensando o que estava acontecendo, onde o filho estava naquele momento? Então foi uma situação que retirou a paz de espírito daquele cidadão, e ele só retornou a essa paz no momento em que o filho se arrependeu da idiotice que fez e retornou de volta para o lar. Junto com ele veio a paz de espírito novamente no coração, a alegria no coração daquele homem. E muitas situações assim podem ocorrer. 1 e 3 da nossa lição. Não existe algo mais valioso do que a paz. Veja bem, é uma comparação que deveria ser examinada melhor. Mas vamos ao texto. Vivemos dias que tanto se fala sobre estresse, fome, pandemia, depressão e síndrome do pânico. Há, porém, algo precioso que não devemos nos esquecer. Nas belas palavras do profeta Isaías, podemos ver que existe uma porta divina para aqueles cuja mente está abrigada no Senhor. Abre aspas. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Fecha aspas. Isaías, capítulo 26, versículo 3. É importante observar que pior que medo, pandemia, dor, depressão, é ter o seu interior um coração perturbado longe de Deus. Olha, louvado seja Deus por essa instrução. Dadas as enfermidades citadas que o autor traz ali, sobre estresse, fome, pandemia, depressão e síndrome do pânico, as que não são psicossomáticas, afetam a mente de igual modo. Se a gente falar da pandemia, afeta a mente da mesma forma que um estresse leva até a depressão.
Então, síndrome do pânico, então, né, nem se fala. Então, não são todas psicossomáticas, mas todas levam aos sintomas psicossomáticos, afetam a mente e a mente afeta o corpo. Né? Há ali uma situação desequilibrada. Tá? Veja que no período em que Isaías ele trouxe essa palavra, essa profecia que cita a lição Isaías capítulo 26 e versículo 3, né? Ele alertava sobre ter convicção do que cremos. Né? No versículo 4, que não cita a lição ela traz só o versículo 3, no versículo 4 ele diz assim, olha, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é Deus e rocha eterna. Quando ele cita o nome rocha, ele está dando uma localização de firmeza, alicerce, né, e que estaria fixa eternamente. Então não havia, se estivesse firmado na rocha, não havia o que temer. É difícil, mas não é imprescindível de manter o coração firmado em Deus diante das adversidades da vida que nos rodeia. O próprio Salomão já escrevia em Provérbios capítulo 24, versículo 11, né, livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se puderes retirar. Então, se não é a hora de ser recolhido, ele retira. O fato é esse. Isso são coisas que dependem muito da permissão divina e do momento correto. Como nós não sabemos qual é o momento correto, o bom é nunca estar nessa situação. Mas nós sabemos que o nosso coração está firmado e arraigado na rocha eterna. Isso é importante. Tá? Isso é importante. Nós estamos encerrando o primeiro ponto e o foco na lição diz assim, olha, eu aprendi que Satanás sempre vai tentar roubar a nossa paz. Diante desta verdade, devemos priorizar a nossa família, a nossa casa, que é o nosso refúgio de paz. Realmente a nossa casa tem que ser uma extremidade do céu, tem que ser uma extensão do céu. Tem que ser, não é uma opção. Se não está sendo, precisa melhorar. Não está condenado, mas precisa melhorar. E como melhorar? Com atitudes éticas, com ensinamento, com paciência, calma, compreensão, atributos espirituais, né, e a presença de Deus. Tá? Ponto 2 da nossa lição. Diz assim o texto. Se incomoda é porque você brilha. Os livros de Esdras, Neemias, Isaías, Daniel, Esther mencionam a Pérsia e trazem diferentes traços sobre o modo de vida do povo judeu neste vasto império. Após a Babilônia ser conquistada pelas forças persas, este conflito se deu com a permissão de Deus para que os judeus pudessem voltar livres à terra de Israel. Contudo, nem todos os judeus tornaram a sua terra. Alguns preferiram permanecer nas diversas cidades do Império Persa. Esses judeus que fizeram esta opção desenvolveram suas atividades comerciais por todo o Império e contavam com a proteção do rei. Mas nem todos se agradaram disso. Muito bem, o texto cita Esdras, Neemias, Isaías, Daniel e Esther mencionam a Pérsia. Os livros proféticos, eles trazem profecias e notas sobre o reino persa e sobre os seus reis também. Tá? Aí você vai ver uma linha do tempo, né, mostrando alguns reinos e as citações e onde estão as citações dos persas. Tá? Os relatos, eles mostram que por algumas vezes o Senhor permite alguns conflitos com o objetivo de ter o seu nome glorificado. Apesar de o povo assírio não saber e não compreender o poderio do Senhor, os judeus que viviam lá sabiam. Então, quando ocorria algo, de algum fator sobrenatural, de alguma coisa que Deus ele presidia por sua infinita bondade, os judeus tinham o papel de passar essa situação para aqueles que não sabiam o que estava ocorrendo. Deveria ser a função deles. Tá? O livro de Esther é um livro que você não vê o nome Deus citado, mas dentro da sua escrita, as atitudes que ocorrem lá, você vê a presença de Deus ali, junto, a autoria do Senhor ali. Aí tem mais uma faixa do texto que diz assim, olha, contavam com a proteção do rei. Observe bem. O segundo ponto ele se abriu assim, se incomoda porque você brilha.
Pelo fato dos judeus eles serem um povo bem-sucedido, então eles eram empreendedores, eles despertaram nos babilônios uma certa inveja, não tem outra palavra para explicar, uma certa inveja, devido a essa proteção que o rei dava para eles. Talvez alguém do próprio reino não tivesse essa proteção, e o rei passava isso para alguém que não pertencia ao reinado. Os judeus estavam lá, tinham suas propriedades lá, eram empreendedores, estavam bem de situação, mas eram escravos. E quem era do reinado às vezes não tinha a regalia que um judeu tinha, e eles não aceitavam isso mesmo, né? Então a proteção trata-se de um povo abençoado e que foi perseguido devido a esta bênção. Isso explica na sua vida quando você se dá bem, quando você sobe em algum negócio e atrai a inveja de alguém. O povo de Deus sempre vai ser perseguido. Essa é uma tremenda verdade, porque Deus abençoa o seu caminho, Ele garante a você as coisas que estão debaixo das solas dos seus pés. Tá? Ponto 2 e 1 da nossa lição, diz assim o texto: as crises vêm para roubar o nosso sono. Os servos de Deus sempre incomodaram os filhos da treva. Os sonhos de José incomodavam seus irmãos, a prosperidade de Jacó aborrecia seu sogro Labão, a unção de Davi importunava sua esposa Mical. As profecias de Jeremias eram vistas com desprezo pela liderança e o povo de Israel. Não faltavam, aliás, exemplos para citarmos. No livro de Esther vemos um homem por nome Ramã, que por meio de uma lei irá determinar que todos os judeus deveriam ser mortos e seus bens saqueados. Esse decreto irá tirar o sono do povo de Deus. Irmão, mas é lógico que ia tirar. Quem conseguiria dormir sabendo que ele tinha uma sentença a ser cumprida? Não havia uma situação favorável para isso. Então, realmente, e observe como a ganância destrói. Não precisa acreditar, assim como nós acreditamos em Deus para que isso ocorra. Amã tinha tudo que um homem queria ter na época. Abaixo do rei, ele era a autoridade máxima abaixo do rei. Então ele tinha tudo que qualquer homem queria naquela época, mas ele não estava satisfeito devido à audácia de Mardoqueu não se curvar perante ele. Se ele tivesse ignorado essa situação, ele seguiria o seu caminho, Mardoqueu seguiria o dele, Esther seguiria o dela, e talvez ele estaria vivo ainda, e não, bom, pelo menos na época, ele poderia ter vivido, e não aconteceria o que aconteceu, mas a ganância foi a causa da destruição dele. Ponto 2 e 2, nós vamos entender um pouco melhor essa situação. Observe bem o que diz o texto, 2 e 2. A crise chega para o povo de Deus. O amalequita Amã ficou transtornado pelo fato de Mardoqueu recusar-se a se prostrar diante dele. Este posicionamento de Mardoqueu em não se curvar diante deste homem trouxe uma crise sem precedentes ao povo judeu. Movido pelo ódio, Amã trama agora não apenas a morte de um único judeu, mas sim de todos. Assim como qualquer crise, essa crise chegou trazendo tristeza e lamento a todos os judeus. Então veja bem, o comentarista ele cita aqui o amalequita Amã, mas na Bíblia Sagrada, porque ele cita o texto bíblico de Esther no capítulo 8, versículo 3, você vai observar que lá está Agagita e não Amalequita. Então vamos entender o porquê que o texto está trazendo para nós Amalequita. Pode observar aí na Bíblia, no capítulo 8, no versículo 3, que não está citado nos textos de referência e não está citado aqui também nos comentários. Mas está lá escrito assim, Agatita. Não é que tenha alguém te enganando, mas é que o fato é, num comentário de um escritor chamado Mateus George Easton, dicionário bíblico ilustrado, ele defende uma tese que Amã ele é descendente do rei amalequita, então ele é um amalequita.
né? E o Amalequita, para quem não sabe, mas para quem compreende a Bíblia, são aquele povo e aquele rei Amaleque que Saul poupou, contrariando a ordem divina, e que deu final ao seu reinado. Lembra lá em 1 Samuel, quando Deus pede para ele exterminar um reino e ele não fez isso? Aquele rei que ele poupou, a mãe descendente dele. Compreende? Então por isso que a lição trata ele como Amalequita. E provavelmente isso era do conhecimento dele. Tá? Saul contrariou as ordens divinas e essa fúria atravessou épocas. E já Mardoqueu, que no hebraico chama-se Mordecai, a descendência dele, ele era neto de Saul. E isso é embasado em comentários dos rabinos mais antigos, os pais da Bíblia, né, que compõem aquela tradição judaica, Talmud judaico. Eles determinam que Mordecai ele era neto do rei Saul. Tá? Eles defendem essa tese, né? E transferem, eles veem esse conflito entre Amã e o Mardoqueu como um conflito histórico do povo judeu e seus inimigos, que levou a esse ódio irracional se arrastar por milhares de anos, persistindo até nos dias da rainha Esther. E infelizmente o conflito, né, de Amã entre Mordecai, né, Mardoqueu, acabou respingando nos judeus que residiam, né, na cidade de Suzã. Tá? Mordecai ele não se curvaria diante de Amã nunca, porque como ele era uma pessoa de grandes virtudes, ele também defendia a sua fé. E no livro de Êxodo, no capítulo 20 e 45, a escritura sagrada ela defende, olha, não farás imagens nem do céu, nem do que há nele, nem da terra para os adorar ou se curvar sobre ele, nem os servirás, porque eu sou o Senhor Deus zeloso. Então ele nunca, se ele não se curvava diante de imagens, ele não ia se curvar também diante de um homem de jeito nenhum. Ele ia para a forca, mas não se curvava. Mas quando a situação envolveu os restantes dos judeus, ele sentiu um pouco mais de peso e de responsabilidade em suas atitudes. 2 e 3 da lição. A crise chegou, e agora? Uma pergunta. Amã estava agindo sob inspiração de Satanás, o autêntico inimigo do povo de Deus. As santas escrituras nos orientam a não ficarmos impressionados com essas provações. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Temos que ter em mente que quando os Amãs se levantam é porque eles têm ciência de que Deus tem algo maravilhoso revelado para o futuro de seu servo. O objetivo de Satanás era destruir Mardoqueu, para que ele não tivesse sucesso em libertar o povo do extermínio. Este judeu nos ensina 4 verdades para seguirmos em nossa caminhada cristã. Primeiro, na hora da crise, confie em Deus. Segundo, Deus é nosso socorro bem presente na hora das adversidades. Terceiro, não deixe que o medo te domine. Quarto, descansa em Deus. Agindo assim, veremos que aquele que se levantar contra você, se levantará contra o próprio Deus. Muito bem. A passagem de 1 Pedro que a lição cita, no capítulo 4, versículo 12, ela diz o seguinte: Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Porque o povo de Deus é um povo que vive no sobrenatural. Eu creio que você que está me ouvindo, que está assistindo esse vídeo agora, nesta ocasião, em algum momento da sua vida, ou atualmente, você caminha numa plataforma invisível, que os olhos não podem ver, mas você caminha sobre ela. E quando se encontra-se nessa situação, o adversário ele não sente prazer em te ver feliz, ele não sente prazer em te ver, né, realizado. Então ele vai usar pessoas próximas, ele vai usar de meios e argumentos para tentar te confrontar, entristecer você e fazer com que o seu coração se afaste do seu Deus. Não permita que isso aconteça. E quando uma prova desse estirpe
vier à sua vida, compreenda que provavelmente o adversário está tramando contra você. Tem um comentário concernente a esse passo da lição, do bispo Abner de Ferreira, de uma lição da escola bíblica do primeiro trimestre que nós tivemos, primeiro trimestre de 2020, e o título dela era o seguinte: Prosperando em meio às crises. Eu não sei se você recorda dessa lição, né? E lá tinha um texto escrito da seguinte forma: bem sabemos que os levantes do inimigo contra a igreja são muito diferentes dos ataques que ele preparava contra Israel no passado. O desejo do inimigo é ver a igreja do Senhor Jesus caída e prostrada diante das adversidades. Porém, o Senhor fez uma promessa à sua igreja, na qual o cristão deve colocar a sua confiança. Isso está lá no texto. E que promessa é essa que o Senhor fez para nós? Você vai encontrar essa promessa no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, onde o Senhor Jesus se dirige a Pedro, ele olha para Pedro e diz: olha, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Você é a igreja do Senhor. O adversário ele não tem o direito de prevalecer sobre você. Se coloque na posição e deixe o Senhor te abençoar. Encerramos o ponto 2. Dentro do ponto 2, o foco da lição, nós vamos entender que eu aprendi que, apesar das crises nesses dias estão cheias de incerteza, precisamos manter a serenidade e confiança em Deus. Muito bem. Ponto 3 da nossa lição diz assim o texto: segredos para vencer as crises. Quando parece que está tudo perdido, tem uma certeza, resta uma esperança. Deus abomina o arrogante e exalta o seu servo. Notamos no livro de Esther que o Senhor abate os arrogantes e ampara com sua graça aqueles que têm o espírito humilde. Esther e Mardoqueu nos fazem ver que para transformarmos crises em vitórias devemos enxergar a graça dele, nos sustentando de maneira especial a cada dia. Muito bem. Então, o texto que nos chama a atenção e que eu vou dar ênfase é que abomina o arrogante e exalta o seu servo. Essa sentença ela obedece um mandamento divino. E observe que, mesmo não crendo, quem crê ou deixa de crer, independente disso, né, a lei da semeadura ela é ministrada a todos. Quando eu digo lei da semeadura, eu me embaso na passagem de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso ele também se fará. Outras versões dizem: tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então essa é a lei da semeadura, não, independente de crer ou não. É que o homem planta, no versículo 8 ele diz: olha, o enganador ele engana e vive sendo enganado. Então é uma lei de semeadura e ela é ministrada a todos, crente ou não, crer ou não crer, dependente disso. E foi exatamente essa sentença aplicada a Ramã, tá? O texto ele traz uma referência de 1 Pedro capítulo 5. Lá no texto ele diz, a passagem ela diz o seguinte, ela nos leva a entender que Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. E isso é uma tremenda verdade, porque o soberbo, entenda bem uma coisa, o soberbo, mesmo ele falando de Deus, isso não exima ele do decreto divino. Então não se preocupe se alguém te persegue, ou até mesmo se o Senhor não tratar com essa pessoa, né? Porque existem duas situações, né? Primeira, qual? Você foi premiado por suportar essa prova, né, e aprender com ela, você recebeu ela para aprender com ela, para desenvolver a sua fé com ela, para você se aproximar de Deus, ter mais comunhão, ser mais íntimo com Ele. E a outra situação, ou você está sendo disciplinado pelo Senhor. Felizmente existe essa hipótese, né? Ser disciplinado pelo Senhor, isso pode acontecer. Dados os fatos, pode acontecer, não tem para onde, né, a gente se eximir dessa responsabilidade devido a ser povo de Deus. E todos nós sabemos, e a Bíblia trata assuntos concernentes como este,
que situações como essa ocorreram, de Deus tratar com pessoas, né, devido a algumas situações. 3:1 da nossa lição: vencer o medo. Diz o texto: todos teremos problemas, certamente enfrentaremos crise. Esther não foi uma exceção. No momento da crise, teve que vencer o medo de se apresentar diante do rei, mesmo existindo uma lei que só poderia chegar próximo ao rei, se ele assim determinasse. Esther nos ensina como devemos nos comportar no momento da adversidade. Foco, atitude e determinação. Ela nos faz ver que quando confiamos no Senhor, o medo não nos domina e o poder de Deus se manifesta sobre as nossas vidas. Muito bem. O texto ele traz a seguinte entrada, né? Todos teremos problemas, certamente enfrentaremos crise. E diante de situações como trata o texto, o que nos conforta é a passagem do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Né? Jesus diz: olha, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então primeiro ele abre dizendo: olha, em mim tenhais paz. Por isso que eu já estou avisando vocês. Vocês não vão encontrar conforto aqui, mas em mim vocês encontrarão conforto, né? Vocês encontrarão outros itens que podem lhes fazer triunfar diante deste mundo, porque eu venci esse mundo. Então creia, tenha fé. 3:2 da lição, diz o texto: enxergar o triunfo. Às vezes as tempestades da vida podem ser tão avassaladoras que achamos que não vamos suportar. Mardoqueu, ao saber do decreto real, se vestiu de pano de saco e se pôs a chorar amargamente por toda a cidade. Entretanto, Deus sempre cuidou do seu povo. Isaías 43, versículo 1 e 2. No momento certo, Deus honrou Mardoqueu. Ao descobrir a trama de Amã, o rei Assuero pôs fim à crise que o povo judeu atravessava e honrou Mardoqueu com um traje real. É assim que Deus faz no momento da crise: abate o soberbo e exalta o humilde. Veja bem, a situação tratada aqui, né, Deus ele tinha uma condição, né? Ali havia uma necessidade de um milagre, só um milagre para impedir a morte dos judeus. A passagem de Isaías 43, 1 e 2 diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, a Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Né? É uma passagem que o Senhor dá amparo em todo tempo. Porém, os fiéis de Deus ali naquela ocasião, naquele momento, não deixaram fazer o que eles podiam. O impossível eles entregaram na mão de Deus, e eles puderam fazer o que estava ao alcance dele. O que é que estava ao alcance deles? No capítulo 8, versículo 15, que cita a lição, eles buscaram ao Senhor, eles jejuaram, se humilharam, oraram ao Senhor. Itens que está à disposição de todos nós: orar, jejuar, clamar ao Senhor. Está à nossa disposição. O que basta é fazermos uso. Não é preciso prática, tampouco habilidade. É só fazer. Exatamente isso, fazer. Se adquirir prática e habilidade, melhor ainda. Né? E o Senhor toma providência. 3:3 da lição, diz o texto: nosso socorro vem do alto. O monarca, sabendo que fora manipulado para um grande genocídio, enfurecido, manda matar Amã na forca que ele havia feito para Mardoqueu. A atitude de Esther salvou os judeus de um extermínio em massa. Ela cumpriu o seu propósito debaixo de um jejum, oração em favor do seu povo. Que cumpramos os propósitos divinos em nossas vidas, cujos objetivos são abençoar os que sofrem e correm risco de morte eterna. Conclusão da lição: a palavra crise se tornou comum nos nossos dias. As mídias e as redes sociais não falam de outra coisa senão a ser da pandemia, doenças, etc. Diante da história de Esther e Mardoqueu, estamos convencidos de que o Senhor utiliza ocasiões complexas para cumprir os seus propósitos na vida dos seus filhos. Muito bem, encerramos a lição.
Deus abençoe você que passou todo este tempo, né, me ouvindo, atento à lição da Escritura Sagrada. Que nós possamos estudar outras lições no próximo domingo que vem, que será muito importante para conhecermos a palavra de Deus. Deus abençoe o seu final de semana. Em nome do Senhor Jesus, te garanto uma semana de sucesso e de toda graça. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, amados.